E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que você vai me dar o prazer de assistir esse vídeo, mas eu estou aqui para abrir, na verdade, inaugurar, uma série onde eu vou contar algumas histórias relacionadas à minha trajetória na área de TI e na área de ensino. Mas para a gente começar essa jornada, né, essa série, eu preciso me introduzir, né? Eu preciso introduzir a minha história, ou seja, me apresentar a vocês de forma bem tranquila. Bom, claro que você vai precisar de um certo tempo, uma certa paciência, mas vamos lá, vamos começar a tentar sintetizar. Eu me chamo Cláudio, né? Cláudio de Castro Monteiro, e eu costumo me apresentar como um camarada que é apaixonado pelo ensino, apaixonado por ministrar aulas. Então eu costumo dizer que eu sou a sala de aula é o meu local feliz, né? O meu é o momento onde eu me encontro, é o momento que eu não quero que acabe, é aquele momento de felicidade. Então eu sou, posso dizer assim, um professor ou um explicador, que eu não gosto muito dessa ideia, dessa história de professor não, mas um cara que explica, que gosta de explicar as coisas e que faz isso por vocação, né? Eu nasci para fazer isso, é uma vocação que eu tenho e não apenas uma situação, algo de momento e tal. Bom, isso feito, vocês devem estar escutando muito vento, mas é porque eu estou aqui em casa, né, perto aqui, né, embaixo do meu pé de manga, um dos pés de manga que a gente tem aqui, e estou gravando agora por volta de 11 horas da manhã, e essa época aqui é muito vento. Então, eu nasci em Belém, eu sou paraense, nasci em Belém do Pará, e nasci e me criei lá, fiz minha faculdade lá, estudei, na verdade vamos começar assim, né? Eu estudei no antigo primeiro grau em uma escola pública, chamado Núcleo Pedagógico Integrado, que é o colégio de aplicação da Universidade Federal do Pará. Chamava antigamente de NPI, né? Núcleo Pedagógico Integrado. Se eu não estou enganado, hoje mudou, ainda existe o colégio, mas chama agora de Colégio de Aplicação da Universidade Federal. Muito bem, fiz lá o meu primeiro grau todo, eram só 8 anos, né? Eram só 8, era da primeira à oitava série, depois tinha o jardim, então eu fiz o jardim, fiz a alfabetização, primeira série até a oitava. Depois fui para o segundo grau, que hoje é conhecido como ensino médio, e fiz o ensino técnico, né? Na verdade eu fiz o ensino médio com habilitação técnica em edificações. Então veja, né? Desde lá já vinha esse ranço de querer fazer edificações e tal. Querer não, né? Meio que forçado a fazer edificações, porque era o colégio que eu estudava lá. Bom, por que eu estudava lá? Porque meus pais eram servidores da Universidade Federal do Pará, na época em que eu comecei a estudar, né? Na época em que eu comecei ali a fazer o jardim e tal, o meu pai já era servidor, né? Servidor técnico administrativo, na verdade agente administrativo que chamava na época, e minha mãe entrou depois. Então eu tinha direito, né, de estudar lá por ser filho de servidor. Beleza, era só esses que eram aceitos no colégio de aplicação ou no NPI. Muito bem, terminei, fiz o técnico em edificações e depois que terminei, resolvi fazer vestibular. Só que antes de fazer vestibular, durante todo o meu segundo grau, eu sempre fui apaixonado pelas Forças Armadas. Então eu queria entrar nas Forças Armadas numa daquelas escolas que hoje vocês devem conhecer. EPICAR, né? Escola Preparatória de Cadetes do Ar, ESPSEX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Colégio Naval, e por aí. Esses três eram o meu foco, porque precisava, na época você passava para fazer o segundo grau lá. Então desde o primeiro ano que a gente tentava, eu e um grupo de colegas, tentávamos estudar para fazer essas provas. Eu fiz várias vezes, não passei em nenhuma. Eu lembro que na época você fazia para o colégio, para EPICAR e para a ESPSEX, você fazia a prova para fazer o segundo grau. Hoje já mudou isso, né? Você já EPICAR, ESPSEX e tal, você já faz e já entra direto lá no segundo grau. Enfim, mudou o esquema. Eu não sei, não tenho acompanhado, mas eu sei que na época eu fiz para isso. Depois que passou a idade, a gente começou a fazer para a escola naval, que era já para fazer a faculdade, né? Tinha que ter o segundo grau já. AMAN,
AFA, que mais? Enfim, essas que necessitavam, você passava para fazer o ensino superior lá dentro, né? Muito IME, né? Instituto Militar de Engenharia. Não passei em nenhum deles, ficava sempre na beirinha ali e tal. Mas na época, mesmo no momento em que eu ia, que eu estava ali no terceiro ano, chamado convênio, que eu ia fazer vestibular, simplesmente apareceu, eu fiz uma prova para a escola preparatória de sargento das armas, acho que era ESA que chamava, e eu passei, acredita? Passei. Fiquei encantado, fiz exame médico, exame físico e tal, e na hora, já tudo passado, eu pensei, disse, rapaz, eu vou fazer vestibular agora. Essa não era exatamente o que eu queria. Não, não vou não, vou fazer vestibular. E aí, assim aconteceu, fiz vestibular. Eu sempre conto essa história, eu ia fazer vestibular para matemática, e aí meu pai disse assim, rapaz, você... Meu pai era meio bruto, né, mas com a intenção muito boa. Rapaz, você vai tá pensando do que da vida? Você vai fazer matemática, vai acabar como professor. E ele era professor, né? Quer dizer, depois que entrou na universidade como técnico administrativo, ele fez outro concurso, se formou, passou como professor de administração e, enfim, se aposentou, né, como professor da Universidade Federal do Pará e das particulares também, que ele nunca foi dedicação exclusiva. Mas ele disse, não vai fazer matemática. Eu, beleza. Aí o que é que eu fiz? Fui fazer engenharia civil na Federal e escondido fiz tecnologia de processamento de dados na antiga Unesp. Olha só, cara, eu não sabia nem o que era processamento de dados, mas aí o fato é, passei na UFPA e não passei na Unesp, você acredita? Na União das Escolas Superiores do Estado do Pará. Não passei. Fiz a matrícula lá na UFPA, todo mundo alegre e tal. E lá pelas tantas, depois de quase 2 meses passado do resultado da Universidade Federal, eu fui chamado para a Unesp, que é a universidade particular, que hoje é a UNAMA, na terceira chamada. Ou seja, muita gente desistiu e tal, e eu fui chamado. E aí passei, fiz a minha matrícula, meu pai também era professor da Unesp, e ganhei bolsa e tal também, por ser o primeiro, tinha uma regra lá, primeiro filho que entrar, tá, papai. Enfim, ganhei bolsa integral para fazer a Unesp. E aí me encantei com a parte de computação, né? Aí não preciso dizer a história para vocês, o resultado disso foi o quê? Fui para a computação, me encantei tanto com a parte de tecnologia e processamento de dados, que até hoje estou na área de computação. A engenharia eu fiz ali meio que por uma força, né, do destino, pressões familiares, não, faz engenharia, porque fazer matemática não dá e tal, enfim, acabei na área, o meu pai não queria que eu fosse professor, acabei como professor novamente. Muito bem, depois disso, depois de entrar, né, e me encantar com computação, eu terminei a faculdade de computação, meio que deixei a faculdade de computação já, a tecnologia em processamento de dados, e deixei meio que a engenharia de lado, não é? Terminei, eram 3 anos só, e no momento em que eu terminei, aí entra a questão da vocação que eu digo para vocês, né? Quando eu passei no vestibular, imediatamente, no mesmo ano, eu me lembro que eu passei no vestibular em 1988, né? 88, não, eu terminei em 90. No ano de 1988, no início do ano, meu pai me chamou e disse, olha, ele dava aula numa escola chamada Paulino de Brito, em Belém. Ficava ali na esquina da Almirante Barroso, com uma das ruas que eu não me recordo agora o nome. Ele disse, olha, tá precisando de um professor lá para dar aula à noite, 6ª série de matemática. Eu digo, ué, é nós. Até então eu dava aula particular de matemática e tal. E aí, com a cabeça raspada, porque lá em Belém a gente tem essa mania de raspar a cabeça, né, quem passa no vestibular, com a cabeça raspada, eu fui para a sala de aula e tive a minha primeira experiência em 1988, numa sala que hoje a gente chamaria de EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, que era 6ª série, todo mundo mais velho do que eu, né? Eu tinha ali 18 anos e o pessoal estava ali, tinha seus 20, 30, 40 anos, e aquele pessoal bem barra pesada e tal. E eu entrei lá e mandei bem, fiquei todo cagado de medo, né, na hora que eu entrei. Até hoje que fico, né, desculpe a expressão, mas até hoje quando eu entro no primeiro dia de aula,
eu costumo dizer que o professor que não fica todo cagado de medo, né, ou de apreensão, não fica apreensivo no primeiro dia de aula, é porque já está tão banal que tem que encontrar outra coisa para fazer, porque tem que ter aquele, né? Eu, no dia que eu deixar de ficar todo cagado de medo na hora de entrar no primeiro dia de aula, eu vou procurar outra coisa para fazer, porque aí já não vai ter a mesma emoção, né? E eu até hoje, né, 34 anos depois dessa primeira aula, eu ainda tenho aquele frio na barriga, ainda tenho aquela apreensão. Eu fico muito mesmo, não é brincadeira, eu fico muito cagado de nervoso quando vou entrar no primeiro dia. Muito bem, e aí começou a minha trajetória. Fiz o curso, terminei em 90. Na hora que eu terminei em 1990, terminei o curso, tinha uma vaga para professor no mesmo curso que eu terminei, na mesma faculdade. E aí eram 3 candidatos. Eu me candidatei, passei em primeiro lugar e assumi uma turma, eu lembro, turma de estrutura de dados. Olha, coisa assim bem absurda, né? Então comecei a dar aula de estrutura de dados ali, tal, meio sem saber, porque a minha formação também foi uma coisa bem ruim, né? Eu entendia muito ali de programação basic e tal, COBOL, olhe lá. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, hoje eu vejo a mesma história se repetir. Eu vejo alunos ali, a grande diferença é que o aluno hoje, quando encontra uma dificuldade, como a vocação não é genuína, ele sai. Quando é genuína, ele fica ali. Mas são poucos que têm essa vocação genuína por cursos da área de TI. Não é? Eu tinha. E aí eu fiquei a maioria, quando eu digo a maioria, talvez todos os professores que tive, a função principal, parecia que a função principal do professor era inibir o seu talento, era inibir a sua possibilidade de formar. Entendeu? Eu mesmo, por exemplo, eu reprovei, eu vou dizer para você com toda a sinceridade, eu reprovei, não tenho vergonha de dizer isso não, em uma disciplina chamada probabilidade estatística, eu reprovei 4 vezes, o professor só me passou porque ele não aguentava mais, 4 vezes. Por conta disso eu perdi minha bolsa, que eu não podia repetir, aí eu perdi a bolsa integral, comecei a pagar, a sorte é que eu já dava aula e tal, não é? Porque meu pai, já pode imaginar como é que ele ficou, né? COBOL, linguagem COBOL, 3 vezes eu repeti, 3. Aí você vai dizer, então por isso você não é um programador hoje. Pô, eu programo e razoavelmente bem, sei programar razoavelmente bem, mas fui compelido toda a vida a acreditar que não. Rede de computadores, eu não suportava aquele negócio. E olha, trabalho com o que hoje? Rede de computadores. Mas não suportava, o professor enchia o quadro com o modelo OSI, copiando do livro do Tannenbaum no quadro, e a gente copiando para depois fazer prova. Realmente, coisas que eu aprendi que era assim o certo para fazer, e durante muito tempo como professor reproduzi esse certo, né? E graças a Deus eu consegui, no decorrer desses anos todos, descobrir que não era bem assim o negócio, né? Para que não valia a pena a gente fazer esse tipo de reprodução. Muito bem, depois que eu terminei, depois que eu entrei como professor, logo no ano seguinte eu fui para o mestrado. Fui para o mestrado na UFPB e aí segui a minha carreira acadêmica, e depois que saí de Belém não voltei mais, né? Não voltei mais, fiquei ali, fui para a UFPB, na verdade hoje é o UFCG, na Universidade Federal de Campina Grande, antigamente era o UFPB Campus 2, quando eu fiz lá o meu mestrado em computação. Depois de algum tempo, depois que terminei o mestrado em 97, é isso. Depois, em 2007, eu fui pro doutorado, mas antes disso, no meio do caminho, em 2003, eu entrei no IFTO. Claro que nesse meio tempo aí eu dei aula em muitas iniciativas particulares, dei aula no SENAC, dei aula em várias universidades particulares entre Paraíba e Palmas, né? Então rodei um monte, aí tive um monte de experiências muito legais de implantação de curso e tudo mais. Mas aí em 2003 fiz o concurso para a antiga ETF e passei, primeira vez, né? Primeira turma, passei para a informática. E eu lembro que eu passei com muito orgulho, eu guardo isso ainda, passei em primeiro lugar. Mas não foi em primeiro lugar no curso. Aí você diz, pô, Cláudio, tá metidão, hein? Não, é porque a gente tem que guardar a história, né? Eu fui pegar lá nos arquivos, no arquivo morto, né? Lá do hoje IFTO, e aí eu peguei lá eu tenho hoje aqui, né?
o resultado, o edital de resultado do processo seletivo. Eu fui o primeiro lugar geral do processo seletivo geral, é o processo seletivo para professor para 3 cursos: informática, eletrônica, acho que era isso, e edificações. Entendeu? E passei em primeiro lugar, graças a Deus. Entrei em 2003, aí fiquei 2003, 2004, 2005, 2006, 2007. Quando foi em 2007, eu saí depois de 5 anos, né? Trabalhando lá no IFTO, onde a gente ajudou a implantar o negócio. Quando eu digo já ajudar a implantar, a gente entrou ali com a cara e a coragem, né? A gente implantou juntamente com a equipe diretiva que implantou o campus, que foi a equipe do Paraná, né? Da Universidade Federal do Paraná, ou era a Universidade Federal ou era o IF, eu não lembro agora, não tinha IF na época, então era o pessoal do Paraná, da universidade de lá, que teve a incumbência de vir fazer o processo e implantar. Depois disso, o MEC designou o nosso primeiro diretor-geral, que foi o professor Adail, que veio de Goiás, e junto com ele a gente implantou aí, fazendo aula, fazendo laboratório de forma... laboratórios de informática. Eu lembro que a gente dava aula sem ter laboratório, né? Aula de informática, imagine um computador, sem ter como é que se diz? Sem ter ar-condicionado. Então você pode imaginar como é que era um negócio. Mas era uma equipe muito boa. Nessa época, eu costumo dizer, a gente era feliz e não sabia, né? Então a gente reclamava muito e tal, mas todo mundo, também era pouquinha gente, né? Todo mundo estava naquela empolgação, vamos fazer e tal. E até hoje, vários colegas, vários amigos ainda estão lá no hoje Instituto Federal Tocantins Campus Palmas, e estão ali batalhando junto com a gente para tocar na melhor qualidade possível. Mas o fato é que esse sou eu. Aí depois, né? Depois de todo esse tempo, depois de ter voltado do doutorado, voltei do doutorado em 2012, então saí em 2007, voltei em 2012, saí em agosto de 2007, voltei em março de 2012, então foi pouco menos de 5 anos, 4 anos e pouquinho de doutorado. Durante todo esse tempo do doutorado, eu era 40 horas no Instituto Federal, então eu trabalhava em outros lugares. Dentre esses outros lugares estava a Faculdade Católica e a Unitins, a antiga EADCOM, tem muitos amigos lá ainda. E eu lembro bem, eu saía no domingo à noite de ônibus para Brasília, que eu fiz na UNB, no doutorado. Chegava lá na segunda de manhã cedo, ficava fazendo todas as atividades do doutorado até quinta, 4 horas da tarde. Quando era 5 horas da tarde eu ia para a rodoviária e voltava para chegar na sexta e dar aula aqui nas universidades, na Faculdade Católica e na Unitins, no sábado, na sexta e no sábado. Então eu era 40 horas no instituto. Obviamente que durante aquele tempo lá de segunda a quinta eu trabalhava muito mais do que 40 horas lá no doutorado, porque a gente começava às 7 da manhã e ia até 23 horas. Então era muito mais do que 40 horas se eu estivesse aqui, mas as minhas 40 horas estavam alocadas lá. As outras eu usava aqui para poder bancar as minhas idas, o meu aluguel em Brasília, o custo, né, de uma forma geral, visto que eu não tive bolsa, fui liberado apenas com o salário, e o salário para manter 2 casas, né, manter a casa daqui e a casa de lá era bem complicado. Mas assim, caminhou ali o meu doutorado, terminei em 2012, voltei, e ao voltar do doutorado, obviamente, assumi algumas coisas aqui no campus, né? Nesse meio tempo já havia sido mudado, a coisa caminhou, né? ETF mudou para IF, para Instituto Federal do Tocantins e tudo mais. Quando eu voltei do doutorado, eu larguei todas as outras atividades e me dediquei só ao Instituto, pedi dedicação exclusiva, e aí daí para frente fiquei exclusivamente no Instituto e toquei os projetos que eventualmente estão rolando até agora, até hoje, mas sobretudo com essa carga de ensino, né? Ou seja, eu meio que amadureci a minha identidade de ensino. Eu comecei a repensar o ensino, ou a pensar de outra forma. E aí fui agraciado depois, em 2012, quando foi em 2014, 2 anos depois, eu fui agraciado com
um projeto Professores do Futuro. Eu não lembro agora o nome, cara, mas o fato é que eu fui como representante do IFTO, eu fui para o Canadá para passar 3 meses e lá eu aproveitei e fiz o meu pós-doc em gerência do ensino técnico. Então eu comecei a entender como é que eles tocavam. Passei três meses lá, verificando todos os processos, né, dentro do college, de um dos colleges, numa cidade que fica em Ontário, faz fronteira com os Estados Unidos, né, que se chama Sarnia. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma cidadezinha pequenininha, muito boa de viver. Fiquei lá uns 3 meses, aprendi um monte, voltei para cá e até hoje tento implantar algumas coisas que vi lá. É claro que aqui a gente tem muita resistência e tal. Bom, mas esse sou eu, né? Cláudio Monteiro, Cláudio de Castro Monteiro, ou só CCM, como vocês queiram. E a partir desde 2007 que eu tenho o projeto que para mim é um dos projetos mais importantes, que é esse projeto de divulgação de tecnologia, divulgação de conhecimento nas redes sociais. Então, esse projeto chama, eu tenho as redes sociais, além das minhas redes pessoais, né? Eu tenho o YouTube, que é o canal Manda Que Eu Resolvo. Então a rede social tem o YouTube, Manda Que Eu Resolvo, tem o Instagram, Manda Que Eu Resolvo, tem o Facebook, Manda Que Eu Resolvo, e tem o TikTok, Manda Que Eu Resolvo. Então a gente tem essas 3 redes, sendo que a que a gente trabalha mais é o YouTube e o Instagram, focando exatamente em 3 linhas. A gente tem a linha de informações, né, vídeo informações sobre informática aplicada ao ensino, que é exatamente aquilo que eu não podia me furtar de compartilhar com vocês. A parte de conectividade, que aí é informática pura ou aplicada à conexões, né, que é a parte de rede de computadores, que é a minha área de atuação. E a mais recente, a parte de matemática, porque o que eu não falei para vocês foi que eu também iniciei em 2000, agora eu não vou me lembrar, nós estamos em 2021, em 2019 eu comecei a licenciatura em matemática, ou seja, depois de muito tempo, agora já, né, com toda a parte de formação estabilizada, sem ter mais que dever nada a ninguém, eu estou fazendo. Já passei para o 6º período agora, começar o 6º período da licenciatura em matemática. Graças a Deus não reprovei nenhuma matéria ainda e estamos tocando. E desde então eu resolvi adicionar a esse projeto Manda Que Eu Resolvo a trilha de matemática. Então lá também eu posto questões, solução de questões envolvendo matemática básica e matemática, não sei se a gente pode chamar avançada, né? Questões de cálculo 1, cálculo 2, mas sobretudo aquela matemática que é onde eu quero me dedicar depois de formar, que é lá na base, é lá no ensino fundamental, no ensino médio, para tentar desmistificar a matemática, tentar mostrar para quem está aprendendo que não é difícil, né? Que coisa difícil, ela é difícil até o momento que você não entende. Quando você começa a entender, passa a ser fácil, né? Então estou focando nessas 3 linhas, que são todas linhas voltadas para ensino, né? Porque eu quero passar informações que eu adquiri e continuo adquirindo durante a minha vida para vocês, compartilhar tudo completamente gratuito, porque quem me remunera é o IFTO, sou dedicação exclusiva, e tudo que eu produzo lá eu posto aqui para tornar o mais público possível o conteúdo que a gente vem desenvolvendo. Então é essa a minha breve, uma introdução, né, um resumo breve daquilo que sou eu, né, daquilo que me representa dentro dessas redes sociais. Então você que me conhece, um forte abraço. Não sei se você sabia de todos esses detalhes. Se não sabia, fica aquela história, né? Agora já conheço um pouco mais do CCM, no caso de mim. Não gosto de falar, né? Falar de si mesmo na terceira pessoa é negócio de jogador de futebol, né? Mas enfim, vocês conhecem agora um pouquinho de mim. Aqueles que não me conhecem, muito prazer. E espero encontrar com vocês nos outros episódios dessa série aqui, onde a gente vai comentar algumas coisas, eu vou dar algumas opiniões, são opiniões, apenas opiniões, e que devem ser, você fique à vontade para discordar,
enfim, é para a gente discutir. Eu quero até ouvi-los, inclusive, sobre algumas questões que, no meu entendimento, são polêmicas ainda, né, principalmente na parte de ensino, para que a gente possa amadurecer um pouco mais, para que vocês possam me ajudar também a entender algumas variáveis que eu posso estar olhando só por um ângulo, né, e não ter o outro, não tá vendo uma outra possibilidade, um outro viés, tá bom? Então é isso, fiquem com Deus, forte abraço, boa semana e bom sucesso, na verdade, né? E continuem se cuidando, que a gente está escapando dessa para conseguir coisas melhores lá na frente. Tchau.